Oi meninas, hoje eu tô aqui pra contar pra vocês como foi a minha experiência com a depressão pós-parto e o baby blues. Então vamos lá, vem comigo. Bom, gente, então eu resolvi fazer esse vídeo, expor a minha vida, expor os meus sentimentos, tudo que eu passei e senti assim que eu me tornei mãe, com o intuito de ajudar também alguma mulher que esteja passando por isso nesse momento. Bom, eu demorei para fazer esse vídeo porque não é uma coisa tão fácil de se falar. Quando você se expõe dessa forma, você está sujeito a qualquer tipo de julgamento, por conta da maternidade perfeita que se prega hoje em dia, onde todo mundo tem bebês lindos, saudáveis, é tudo maravilhoso, tudo dá certo. Então é um pouco difícil falar sobre isso porque ainda há um certo preconceito com mulheres que passam por esse tipo de problema. E também porque eu queria sentar aqui e falar com vocês sobre isso quando eu me sentisse preparada e sentisse que eu realmente superei essa fase, superei tudo isso, para eu poder de alguma forma ajudar alguém. Então, para começar, eu vou falar para vocês brevemente qual a diferença do baby blues e da depressão pós-parto. Para quem não sabe, 60 a 80% das mulheres que acabam de ter o bebê passam pelo baby blues, que nada mais é do que uma melancolia pós-parto. A mulher se sente muito triste, muito angustiada, chora muito por qualquer motivo, mesmo estando feliz com a chegada do bebê. É um misto de sentimentos bem confusos que acontece geralmente de 2 a 3 dias depois do parto, quando os hormônios da gravidez desaparecem e geralmente se inicia a produção de leite. Então é uma forte alteração hormonal que causa o baby blues. E o baby blues, esse sentimento de tristeza, essa melancolia, geralmente dura de 2 a 3 semanas e passa sozinha, sem precisar de nenhum tratamento específico. Só o apoio da família mesmo, bastante descanso, geralmente é uma coisa que passa sozinha e não precisa de nenhum tratamento. Já a depressão pós-parto é algo bem mais complexo, a mulher pode ter sentimentos diferentes do baby blues ou ter os mesmos sentimentos, só que num grau bem mais elevado. A mulher passa por uma ansiedade muito grande, uma tristeza muito profunda, uma angústia que não passa, pode rejeitar o bebê e muitos outros sintomas também podem acontecer na depressão pós-parto. Lembrando que mesmo que você tenha alguns desses sintomas, pode ser que não seja a depressão pós-parto, porque a maternidade é mesmo cheia de altos e baixos, então você pode ter alguns desses sintomas. Mas se esses sintomas são muito intensos e se eles vão se agravando com o tempo, se eles não passam até no máximo 1 mês, como é o caso do baby blues, aí sim pode ser a depressão pós-parto. Eu não sou expert no assunto, eu só tentei explicar para vocês mais ou menos a diferença entre o baby blues e a depressão pós-parto para eu começar de fato a contar para vocês a minha experiência. Eu tive uma gravidez tranquila e muito feliz, eu curti demais estar grávida, curti demais toda a preparação do enxoval, do quartinho, e eu estava me sentindo bem preparada para ter filho, porque eu já estava casada há 6 anos, e a Melissa foi um bebê muito esperado e muito planejado. Então chegou o tão esperado dia do nascimento dela, e eu passei por um parto bem difícil, como eu conto aqui no meu relato de parto, eu vou deixar o link para quem ainda não assistiu, mas mesmo assim eu estava me sentindo muito feliz, pela minha bebê ser linda, saudável, perfeita e muito além do que eu tinha sonhado. Tava tudo perfeito, eu tinha esperado tanto por esse momento e finalmente a minha bebezinha estava ali comigo. Bom, passaram os dias que a gente ficou no hospital e logo que eu cheguei em casa eu comecei a ter sentimentos bem estranhos e incontroláveis que passaram a me incomodar muito. Logo no primeiro dia, eu lembro que um dos primeiros sentimentos que eu tive foi ciúmes. Eu vi o meu marido segurando a minha filha, chamando ela de princesinha, de minha bebê, e eu comecei a ter ciúmes do meu marido com a minha filha. E esse foi o primeiro sentimento horrível que eu tive logo no comecinho, e assim que eu comecei a sentir isso, eu comecei a falar com meu marido, porque eu já percebi que tinha alguma coisa estranha acontecendo. Porque até então, eu era o centro das atenções do meu marido. A gente ficou casado por 6 anos até a Melissa chegar, e ele dedicava pra mim toda a atenção, todo o cuidado dele. E quando a Melissa chegou, eu lembro que esse foi o meu primeiro baque mesmo, porque a bebê passou a ser o centro das atenções, tanto minha quanto dele, e isso me causou esse sentimento de ciúmes. Um sentimento super insano, mas que surgiu nesse momento. E mesmo eu sabendo, eu tendo noção que aquele sentimento era insano, não fazia sentido algum, aquilo começou a me gerar uma angústia muito grande. Eu sentia que meu marido nunca mais ia dedicar tempo pra mim, que eu também nunca mais iria conseguir me dedicar a ele, ao nosso casamento. Eu sentia como se a bebê
começasse a atrapalhar a gente, começou a atrapalhar a nossa vida, que nada mais seria como antes, e eu passei a ficar muito angustiada com isso. E conforme foram passando os dias, isso logo na primeira semana, e eu fui sentindo o trabalho que a bebê demandava de mim, eu comecei a ficar exausta e me sentir desesperada, pensando que eu também nunca mais teria tempo pra mim. Então, além de não ter tempo pro meu casamento, eu nunca mais teria tempo pra mim, pra cuidar de mim, pra fazer as coisas que eu gosto. Eu pensava que daqui pra frente a minha vida ia ser só cuidar do bebê e dar mamar. A minha vida seria só isso daqui pra frente, não teria mais prazer na vida, seria só isso. Era isso que eu pensava nesse momento. Porque ela queria mamar o tempo inteiro, ela não era aquela bebê que, mama de 3 em 3 horas. Não, a Melissa queria mamar o tempo inteiro. O tempo inteiro ela tava mamando, então eu fui ficando exausta disso. Eu achava que minha vida daqui pra frente ia ser só dar mamar. Eu também comecei a sentir muito medo dos cuidados com ela. Eu achava que era muita coisa que tinha que fazer, que prestar atenção. Ai, quantos xixi faz por dia? Ai, meu Deus, tem que cuidar do umbigo, tem que dar banho, tem que trocar fralda, tem que arrotar. É muita coisa, eu não vou dar conta. Então eu achava que tudo era muito difícil e tudo isso me gerava uma angústia e um desespero muito grande. A Melissa sempre foi um bebê que chorava muito, e eu não sabia o que fazer com ela. Eu não sabia diferenciar se era fome, se era sono, se era fralda suja, eu não sabia, eu me sentia muito perdida. E eu lembro que todo mundo falava, quando nasce um bebê, nasce uma mãe também. E comigo nada disso tinha acontecido, eu me sentia totalmente perdida. Eu chorava todos os dias, por qualquer coisa. Eu me sentia desesperada com tudo e eu não me sentia capaz de cuidar dela, eu não me sentia capaz de ser mãe. Eu estava completamente perdida e não estava me sentindo mãe. Eu não me encontrei nesse papel. Eu lembro que eu queria fazer as coisas em casa, eu queria cuidar da casa como antes, deixar as coisas prontas, fazer comida, e eu não conseguia fazer nada. Eu sentia que a minha vida tinha virado de cabeça para baixo e saído totalmente dos eixos. Para completar, eu não sentia aquele amor incondicional que todo mundo me falava que eu ia sentir assim que eu olhasse pro rostinho dela. Eu sentia, assim, uma enorme responsabilidade por ela, um carinho, eu achava ela linda, perfeita, eu tava apaixonada por ela. Eu ficava muito feliz e grata por ela ser perfeita, ela ser saudável. Eu não rejeitei a minha filha, eu não tive isso, eu não rejeitei ela. Mas também eu não senti aquele amor incondicional que todo mundo falou que eu ia sentir, e eu fiquei assustada com isso. Porque eu achei que ia ser uma coisa que ia nascer assim, na hora que eu olhasse pra ela, eu ia sentir esse amor incondicional, e não aconteceu comigo. A amamentação também foi uma dificuldade à parte, eu vou fazer um vídeo só falando como foi a minha experiência pra vocês, mas no meio de todos esses sentimentos, amamentar era a última coisa que eu queria. Eu não sentia o menor prazer em amamentar. Na verdade, aquilo foi se tornando um fardo pra mim. Sempre que ela chorava querendo mamar, me dava até um frio na barriga, uma coisa ruim assim. E eu lembro, gente, que eu não conseguia às vezes nem olhar pra ela mamando. Era um sentimento horrível. Quando eu me lembro disso, eu tenho até vontade de chorar hoje. Porque era uma coisa muito ruim, eu sentia que aquilo era um fardo, era a última coisa que eu queria estar fazendo naquele momento. E eu achava que a minha vida ia ser aquilo daqui pra frente, que eu nunca ia ter prazer na amamentação. Eu sentia que a maternidade nunca iria ser prazerosa pra mim, que eu nunca ia me encontrar nesse papel. Eu só queria voltar a ser eu mesma, eu só queria que tudo voltasse a ser como era antes. Eu ficava me questionando se eu realmente tinha capacidade de ser mãe, se eu tava mesmo preparada pra ter um filho, se aquele realmente era o momento certo. E em vários momentos eu queria sumir, desaparecer. Eu não tinha vontade de viver, de fazer nada. Eu não sei de onde eu encontrei forças para passar por isso, porque eu não sabia lidar com nada daquilo que eu estava sentindo. Bom, e todos esses sentimentos que eu falei para vocês começaram a gerar uma culpa muito grande dentro de mim, porque eu não entendia o porquê que eu estava sentindo essas coisas, o porquê que eu estava passando por aquilo, sendo que eu imaginei que esse seria o momento mais perfeito da minha vida. Afinal, eu estava vivendo tudo o que eu sempre sonhei, a minha filha era perfeita, era saudável, e eu via todas as mães felizes, realizadas com os filhos. Até então, ninguém tinha me falado que tinha passado por isso, eu não conhecia ninguém que tinha sentido essas coisas, e eu não entendi o porquê que eu estava sentindo tudo isso. Eu lembro que a primeira semana foi a pior de todas, na segunda semana foi melhorando um pouquinho, alguns sentimentos
sentimentos foram amenizando, mas nem perto de passar. Eu ainda chorava muito, tudo me dava medo, tudo ainda estava ali. E na terceira semana, que era para as coisas começarem a melhorar mesmo, não passou, não melhorou, e aí sim eu fui ficando mais preocupada, porque se não tinha passado, poderia ser a depressão pós-parto. Já estava bem melhor que a primeira semana? Sim, estava bem melhor, mas não tinha passado, eu ainda estava sentindo todas aquelas coisas. Como eu falei para vocês, eu tive alguns problemas no começo da amamentação, eu tive baixa produção de leite e com certeza isso foi um agravante no meio desse turbilhão de coisas que eu estava passando, porque a bebê chorava muito e isso me angustiava mais ainda. Foi aí que na terceira semana eu resolvi procurar um banco de leite para buscar ajuda mesmo, e eu tenho certeza que foi Deus que me guiou e colocou esses anjos na minha vida. E chegando lá, eu conversei com eles tudo que eu estava passando, além dessa dificuldade do leite, eu falei tudo que eu estava passando, tudo que eu estava sentindo, essa depressão. E a enfermeira-chefe lá do banco de leite resolveu passar o meu caso para o pediatra de lá, e ele resolveu me receitar um remédio que me ajudaria nessa produção de leite e que também era um antidepressivo. Eles conversaram muito comigo, me explicaram como funcionava o remédio, falaram que me ajudaria muito, que eu ficaria mais tranquila para cuidar da bebê, que eu também melhoraria essa produção de leite e que eu poderia tomar sem problemas tanto para mim quanto para bebê. Eu fiquei super em dúvida se eu tomava ou não, porque é muito difícil a gente aceitar que a gente precisa de ajuda e muito mais aceitar que a gente precisa de um medicamento como esse. Mas como eu vinha conversando muito com Deus e pedia para Ele me ajudar, me orientar, porque eu estava desesperada, e surgiu essa indicação desse remédio, eu resolvi tomar para ver se realmente ia me ajudar. E a partir do momento que eu comecei a tomar esse remédio, tudo começou a melhorar. O meu marido fala que eu me tornei assim outra pessoa depois que eu comecei a usar esse remédio. E realmente me ajudou muito na produção de leite, eu fui ficando mais tranquila com isso. Os sentimentos ruins foram ficando menos constantes, eu chorava menos. E pra mim foi a salvação naquele momento, foi o que me ajudou muito. Mas assim, não foi uma solução definitiva. Me ajudou demais, mas não fez passar totalmente o que eu tava sentindo. Eu não me encontrava como mãe, eu não me sentia realizada. Muitas vezes eu perdia a paciência, eu queria sumir, desaparecer. Nos momentos de maior desespero, eu falava pro meu marido que eu não queria mais ser mãe. E ao mesmo tempo eu queria que todas essas coisas passassem, que eu começasse a gostar, que eu começasse a ficar feliz, que eu começasse a me sentir realizada, que eu sentisse aquele amor incondicional por ela, que eu achava que tinha que surgir e não acontecia. Então tudo isso foi me deixando muito angustiada, porque mesmo os sentimentos tendo melhorado, eu ainda sentia essas coisas, não tão constante quanto antes, mas ainda estava lá. Ah, eu lembro que uma coisa que me angustiava muito era quando outras mães vinham falar pra mim: olha, aproveita agora que é uma maravilha essa fase do começo, viu? Depois, daqui a pouco vai começar a dar trabalho, quando começar a nascer dente, começar a falar, começar a andar, aí você vai ver o que é trabalho. E eu lembro que isso me gerava um pânico, gente, um pânico, porque eu já estava passando por esse momento difícil, ninguém sabia o que eu estava passando, e isso me dava uma ansiedade tão grande pelas próximas fases do bebê, eu morria de medo do que ia acontecer daqui pra frente. No segundo mês as coisas foram começando a ficar melhores, eu não me sentia assim todos os dias, eu tinha altos e baixos no segundo mês. Alguns dias eu tava bem, alguns dias eu tava mal. Nos dias que tava mais difícil, que ela tava dando mais trabalho, aqueles sentimentos angustiantes voltavam com força, mas em alguns dias eu ficava bem. E pra mim tudo foi começando a melhorar mesmo a partir do terceiro mês. Eu comecei a me sentir mais adaptada com a bebê, a amamentação foi ficando uma coisa mais tranquila, acontecendo com mais naturalidade. Eu comecei a me sentir mais confiante como mãe, eu sabia por que ela estava chorando, eu me senti mais confiante. As coisas foram começando a entrar nos eixos e aquele amor que eu queria que acontecesse logo de cara não aconteceu, mas foi crescendo, foi uma coisa que foi aumentando gradativamente conforme o tempo foi passando. E todos os sentimentos horríveis que eu sentia foram pouco a pouco diminuindo e dando cada vez mais lugar a sentimentos bons e a momentos felizes ao lado da minha filha. E no começo do terceiro mês eu fui diminuindo gradualmente a dose do remédio que eu estava tomando, até que eu parei completamente de tomar. Hoje a Melissa está com 4 meses e meio e eu posso dizer para vocês que tudo isso passou. Em
primeiro lugar, sem dúvida, o que me ajudou a superar tudo isso foi a ajuda de Deus. Eu conversava muito com Deus e Deus colocou as pessoas certas no meu caminho para me ajudar, me deu toda a força necessária para eu conseguir passar por isso. Ele me deu forças de onde eu não tinha para superar essa depressão. O meu marido também foi meu porto seguro, ele teve muita paciência comigo, me deu muita força, cuidou da bebê junto comigo, procurou ajuda, informação e me deu todo o suporte para eu conseguir passar por tudo isso. O apoio da minha família também foi primordial, conversar com as minhas amigas também, tudo que eu estava passando e sentindo, e ter a força e o apoio delas também me ajudou demais. Sem dúvida, os profissionais do banco de leite também me ajudaram muito, me deram todo o suporte emocional, me ajudaram com a amamentação e me medicaram no momento que eu precisava dessa ajuda. Sem dúvida, uma coisa que também me ajudou muito foi sair de casa. Eu lembro até hoje que quando a Melissa tinha 1 semana de vida, o meu marido me arrastou para o mercado e aquilo foi um marco para mim, porque eu vi que mesmo sendo difícil, dando trabalho, parando para amamentar, era possível continuar saindo e voltando a fazer aos poucos as coisas que a gente fazia antes. Então isso foi muito importante pra mim. Ver gente na padaria, e no mercado e na casa dos amigos me ajudou demais. Eu sei que muitas mães acham importante esperar o bebê completar pelo menos 2 meses para sair de casa, mas isso pra mim foi primordial pra minha recuperação. Outra coisa que também me ajudou muito foi me distrair. Sempre que a gente tinha a oportunidade de assistir alguma coisa engraçada, de assistir uma série, algum filme que a gente gostava, mesmo que fosse no momento que eu estava amamentando, isso me fez muito bem. A gente sempre aproveitava esses momentos para assistir alguma coisa, para eu me distrair, e me ajudou bastante também. Outra coisa importantíssima também foi cuidar de mim. Eu aproveitava algumas vezes que a bebê dormia ou pedia para o Douglas ficar com ela um pouquinho para eu poder cuidar de mim, fazer minha unha, tomar um banho gostoso ou secar meu cabelo, e todas essas coisas, por menores que sejam, foram contribuindo também para eu estar melhorando. Descansar, me alimentar bem, tomar bastante água e até aceitar ajuda de vez em quando, como teve vezes que a minha sogra veio aqui em casa passar roupa para mim, me ajudar a limpar a casa. Tudo isso também me ajudou demais. Hoje eu posso dizer para vocês que eu sou feliz como mãe, que eu me encontrei nesse papel, que eu sou muito completa com a minha filha, que ela me faz ser uma pessoa muito melhor, muito mais forte e também a ser muito menos egoísta. Eu aprendi a me doar por ela e a ter muito mais paciência também. Eu vejo todo esse período de pós-parto como um luto. A Francine que eu era antes ficou para trás e eu morri para quem eu era antes de ser mãe. E demorou para mim aceitar que eu nunca mais seria a mesma de antes, que eu nunca mais teria o mesmo tempo, nem para mim, nem para o meu marido. Mas hoje em dia eu aceito essas mudanças e eu gosto delas porque eu tenho a minha filha e isso compensa qualquer coisa. Eu tenho certeza que muitas coisas contribuíram para eu ter tido essa depressão. O fato da minha mãe não estar mais aqui comigo me fez muita falta mesmo. Foi muito difícil não ter ela nesse momento comigo. E o fato do meu parto também ter sido difícil, a minha falta de maturidade, eu realmente não estava preparada para ser mãe. E é uma coisa que eu tenho certeza que ninguém tá, só quem é mãe sabe o quanto é difícil. E muitas pessoas me falavam que seria muito difícil, eu sabia que seria muito difícil, mas só vivendo mesmo essa experiência, só sendo mãe, para você saber como é e o quanto é difícil. Mas a partir do momento que eu decidi não me eximir mais do meu papel de ser mãe, eu fui me encontrando. Porque muitas vezes eu percebia que eu queria ter tido a minha filha, mas eu não queria ter sido mãe. Porque mãe muitas vezes tem que se anular, se doar por completo, se colocar em 3º, 4º, 5º lugar, ter trabalho, passar a noite em claro. Tudo isso vem no pacote de ser mãe e você tem que decidir querer ser mãe para você conseguir passar por isso. Bom, eu espero muito que esse vídeo ajude alguma mãe que também esteja passando por isso, tendo esses sentimentos, essa culpa. Eu queria falar pra você que, em primeiro lugar, você tem que aceitar que você tá sentindo isso, você tem que se permitir sentir essas coisas e não ficar se culpando e tentar procurar ajuda, procurar apoio da sua família. Se precisar tomar algum remédio, tome o remédio e você vai ver que isso é uma fase, que isso vai passar e vai melhorar. Não tenha vergonha e não se culpe por estar sentindo todas essas coisas, por se sentir perdida, desesperada, por querer sumir, por estar tendo todos esses sentimentos confusos,
por não ter aquele amor incondicional logo de cara pelo seu bebê. É normal, é uma coisa que vai acontecendo com o tempo, então se permita sentir todas essas coisas, mas procure ajuda e procure melhorar. E saiba que a melhor solução é o tempo. Você pode fazer várias coisas para melhorar, como eu fiz, mas o que resolveu mesmo foi o tempo. O tempo resolveu tudo isso pra mim. E muitas mães passam por isso também, mas têm vergonha de admitir, por isso que isso é tão pouco falado, tão pouco discutido, porque hoje em dia se prega uma maternidade perfeita, você tem que ser uma mãe perfeita, tudo tem que ser lindo, maravilhoso, e não é bem assim. É muito difícil ser mãe. E infelizmente qualquer um tá sujeito a isso, você pode passar por isso mesmo tendo um filho perfeito, saudável, mesmo tendo esperado esse filho, tendo uma gravidez feliz, você pode estar passando por isso. É uma coisa que pode acontecer com qualquer um e você não tá sozinha. Bom, então essa foi a minha experiência de depressão pós-parto. Eu espero ter ajudado alguém com esse vídeo. E eu quero muito que se fale mais sobre isso. Eu acho que isso não pode mais ser um tabu na maternidade. Então é isso, meninas. Se você gostou desse vídeo, dá um like e compartilha aí nas suas redes sociais para quem sabe ajudar alguém que esteja passando por isso também. Até a próxima, pessoal!